E aí, Bagre? Hoje vamos começar com as notícias do São Paulo. São Paulo está perto de fechar a venda dos naming rights do Morumbi para Mondelez, dona do Chocolate Bis. Com o acordo, o estádio passará a ser chamado de Morumbis pelos próximos 3 anos. O tricolor receberá R$ 30 milhões por ano. Além disso, outros setores do Morumbi também terão seus nomes alterados. Uma arquibancada deve ser renomeada para Leônidas Diamante Negro, outro setor para Trident, outro para Óreo e etc. O São Paulo está muito perto de anunciar a contratação do volante Damián Bombadilla do Cerro Porteño. O acordo já está apalavrado e será assinado nesta semana. Damián Bombadilla vai se tornar o 10º estrangeiro no elenco do São Paulo. O volante paraguaio está perto de assinar contrato de 4 anos com o tricolor. A iminente chegada pressiona o São Paulo a se desfazer de estrangeiros para a próxima temporada. Isso porque as competições nacionais só aceitam 7 gringos relacionados por partida. Desta maneira, o excesso de jogadores nascidos fora do Brasil pode se tornar problema para Dorival Júnior. O treinador teria que deixar pelo menos 3 deles fora da lista nos jogos. Os nomes mais cotados para se despedirem neste momento são os de Gabriel Neves e Mendes. A dupla de volantes teve um 2023 irregular e entrou na lista de dispensas. O São Paulo tentará negociá-los nesta janela de transferências. Eles também podem ser utilizados como moeda de troca com outros clubes. Mesmo assim, o tricolor ainda contaria com 8 gringos. A situação só não será um entrave na disputa da Conmebol Libertadores, que não impõe nenhum limite desse tipo. Após fechar com Bombadilla, o São Paulo não deve ir atrás de mais nenhum jogador de fora do país nessa janela. As conversas neste momento acontecem com Ferreira, do Grêmio, e Pedro Raul, do Toluca, do México. O problema já não é novo no tricolor, tanto que o clube foi um dos principais entusiastas no pedido de mudança no limite de estrangeiros nas competições a partir do início deste ano. Antes da alteração, eram permitidos 5 por partida. Os estrangeiros do São Paulo: argentinos, Galopo, Caleri e Alan Franco. Uruguaios, Michel Araújo e Gabriel Neves. Equatorianos, Arboleda e Mendes. Venezuelano, Ferraresi. Paraguaio, Bombadilla. Colombiano, James Rodrigues. A saída de Beraldo é algo considerado pelo São Paulo para o início de 2024. Neste sábado, em entrevista concedida no estádio do Morumbi, o presidente Júlio Casares admitiu encarar outra realidade no mercado em relação ao zagueiro, maior alvo dos europeus dentro do elenco de Dorival Júnior. O São Paulo segurou Beraldo, que tem 2 ofertas para sair em janeiro, e outros nomes importantes do elenco no meio da temporada, pensando na disputa da Copa do Brasil, que terminou com título são paulino. Desta vez, o interesse europeu cresceu sobre o defensor, e as propostas começaram a surgir. O futebol é dinâmico, já tivemos propostas no meio do ano e não vendemos. Queríamos ter um time competitivo na final da Copa do Brasil e deu certo. Agora é uma outra realidade, se chegar uma proposta que seja irrecusável para o São Paulo e para o jogador, não há como segurar. Não temos nada mesmo, comentou. Beraldo pode se tornar o zagueiro mais caro vendido pelo futebol brasileiro. O Zenit, da Rússia, fez uma proposta de 18 milhões de euros, 95 milhões de reais, recentemente ao clube. O Leicester, outro interessado, comunicou ao São Paulo que irá cobrir a oferta dos russos. Equipes da Premier League também manifestaram interesse no jogador tricolor. Diante deste contexto, a diretoria são paulina admite que Beraldo pode deixar o time no início do ano. Vamos ter que sentar e fazer conta. Nunca falo o valor de nada, nem quando compro ou quando vendo. Se acontecer isso, ser o zagueiro mais bem vendido do futebol brasileiro, o São Paulo trouxe o Luiz Gustavo, o Eric, são grandes reforços e vamos ver o que acontece, acrescentou Casares. Aos 20 anos, Beraldo terminou a temporada como um dos destaques da temporada tricolor. Foram 48 partidas e um gol anotado, no duelo contra o Vasco, pelo Brasileirão. Agora é a vez do Palmeiras. Palmeiras fará amistoso de pré-temporada contra time da Série A3 do Paulista em janeiro. Partida contra o Lemense está marcada para o dia 16 no CT do Verdão, na Barra Funda. O Lemense,
Equipe do interior de São Paulo que disputará a Série A3 no ano que vem, anunciou em suas redes sociais no sábado, 16, que vai realizar um amistoso contra o Palmeiras na capital paulista. O jogo está marcado para 16 de janeiro, às 17 horas, no Centro de Treinamento do Verdão, na Barra Funda. Atual bicampeão brasileiro, o Verdão se prepara não só para o Paulistão, em 2024, como também para a Supercopa do Brasil, Conmebol Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A equipe contará com a permanência do técnico português Abel Ferreira, mas o elenco está em reformulação, com ao menos 4 contratações de peso projetadas pela diretoria para o ano que vem. Antes do reinício das atividades, o treinador viajou a Portugal para descansar e passar as festas de fim de ano. O Zulão, por sua vez, está em pré-temporada para a Série A3 do Campeonato Paulista. Sob o comando do técnico João Valim, o Lemense conta com 17 atletas no elenco profissional e deve contar com jogadores do Sub-20 para lutar pelo acesso à Série A2, depois do rebaixamento deste ano. O time estreia em casa na competição estadual no dia 27 de janeiro, contra o RB Bragantino II, às 17 horas. Entenda por que auxiliar de Abel recusou proposta para ser técnico e decidiu ficar no Palmeiras. Andrei Lopes, o Cebola, como é conhecido, é um profissional de confiança da diretoria do Verdão e é visto também como opção caso o técnico português deixe o clube futuramente. O Palmeiras deve ter a sua comissão técnica completa para a temporada 2024. Após especulações em torno de uma possível saída de Abel Ferreira para o Catar, o auxiliar Andrei Lopes também foi alvo do América Mineiro, mas recusou a oferta para seguir no clube. Com isso, o Verdão seguirá contando com os auxiliares Thiago Costa, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e João Martins, todos portugueses e que chegaram ao clube junto de Abel, e Andrei Lopes, membro permanente da comissão do clube desde 2017. A opção de Andrei em seguir no Palmeiras passa por uma aposta pessoal em um projeto de carreira como técnico. O sonho do auxiliar é ser técnico de uma equipe profissional futuramente, algo que ele vislumbra no próprio Verdão. Cebola, como é conhecido, tem a confiança da direção e é visto como uma possibilidade caso Abel Ferreira decida deixar o clube no fim de 2024. Com contrato até dezembro do próximo ano, o técnico português não deu sinais de que possa estender o vínculo por mais 3 anos, algo desejado pela presidente Leila Pereira. Neste cenário, Andrei é uma das alternativas para assumir o comando técnico do Palmeiras. O auxiliar treinou a equipe profissional em 7 oportunidades, com 6 vitórias e apenas uma derrota. O desempenho, na época, agradou torcedores e pessoas que comandam o futebol alviverde. Por conhecer o elenco e a maneira como o clube trabalha, Andrei pode fazer parte de uma possível transição para o cargo. Isso, no entanto, é uma possibilidade ainda não discutida internamente. Essas foram as notícias do Palmeiras. E hoje vamos encerrar com o Corinthians. Augusto Melo volta ao Brasil sem reforços, mas promete Corinthians forte, pode confiar. Presidente passou alguns dias em Uruguai e Argentina e retornou ao Brasil. Neste sábado, participou de jogo festivo com Basílio, no CT Joaquim Grava. Depois de alguns dias de viagem por Argentina e Uruguai, onde visitou clubes e fez relações com dirigentes de alguns times da América do Sul, o presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, retornou ao Brasil na noite de sexta-feira. Mas ainda sem reforços na bagagem. E assim encerramos. Obrigado por assistirem, e não esqueçam de deixar o like e comentar.